Olá, meu amigo, olá, minha amiga que está prestando o exame de ordem. Meu nome é Dalton Oliveira e vamos para mais uma aula de Filosofia do Direito. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre algo que pertence à Filosofia do Direito e vamos retomar um autor nesse momento que é Aristóteles. Então, o tema da aula de hoje é a ética aristotélica. Por que voltar no tema ética? Porque a ética é um meio que se viabiliza a justiça. O que nós temos notado é que o exame de ordem tem gostado de alguns autores e um deles é Aristóteles. Então nós vamos ver qual é o esquema da ética, ou seja, o que é um bom agir para Aristóteles e algo que é central para nós compreendermos o que significa justiça ou como deve ser feita a justiça dentro de uma sociedade. Vamos lá. O que vem a ser aí, qual é um conceito de ética para Aristóteles? O que é um bom agir? Na verdade, Aristóteles ele vai, junto com outros pensadores gregos, colocar que a justiça e a própria ética, o bom agir, é algo para que nós conquistamos a eudamônia. O que vem a ser eudamônia? Eudamônia é a mesma coisa que felicidade. Ou seja, Aristóteles estava preocupado no agir da sociedade com o que é viver uma vida boa, o que vem a ser viver uma vida boa. Para isso, Aristóteles propõe uma ideia de como alcançar esta felicidade, esta eudamônia. Para isso, ele nos coloca que nós devemos praticar a arete, ou virtude. Pelo caminho virtuoso, pelo caminho ascendente da virtude, nós vamos conquistar a felicidade. Por outro lado, se o indivíduo percorrer o caminho ascendente do prazer, ao invés de caminhar pelo caminho ascendente da virtude, na verdade, ele vai ter infelicidade. Então, existe um caminho ascendente da virtude e um caminho descendente do prazer. Mas o que é virtude? Como que nós conseguimos praticar a virtude? Para Aristóteles, virtude é um meio termo, é uma moderação, é agir com equilíbrio. Ele vai dar esse nome de meio termo. Mas, Dalton, como nós podemos saber qual é o meio termo, o que é agir com moderação? Imagine, então, o seguinte. Nós temos inclinações. Que inclinações são essas? Aristóteles vai chamar estas inclinações que todos nós temos de paixão. Ou seja, nós temos paixões ou uma outra palavra que Aristóteles usava, que são os apetites. Todo o ser humano tem algumas inclinações, desde as mais básicas, naturais, fundamentais, até as mais diversas abstrações, metafísicas, transcendentais, espirituais. Ou seja, todo ser humano diariamente tem uma inclinação a comer. Você não come? Você deve comer todo dia. Estudar para o exame de ordem, talvez você não estude todo dia, mas almoçar você não esquece de almoçar. Muitas vezes alguns têm necessidade de ir para a academia, outros têm necessidade de dormir. Isso nós fazemos diariamente. Mas tem outras inclinações que nos são mais até transcendentes, como ter uma vida feliz, ter uma família, viver na religião. Enfim, nós temos desde inclinações básicas até inclinações muito mais transcendentais.
E essas inclinações básicas, que é mais fácil da gente verificar, nós temos aí a necessidade de se alimentar, necessidade de ingerir líquidos, necessidade de descanso, necessidade de trabalhar, necessidade de fazer sexo e assim por diante. Bom, estas inclinações, essas paixões, estes apetites, Aristóteles diz que pode haver uma falta de atitude ou um excesso de atitude. Pela falta da atitude, nós temos um vício, pelo excesso da atitude, nós temos um vício, e aí nós temos, na verdade, uma noção de que vício é a falta ou o excesso desta ação, desta inclinação. Qual é a virtude? A virtude é agir com moderação, é agir com meio termo. Vamos exemplificar isto que nós estamos querendo dizer. Imagina que o indivíduo ele tenha uma ação, uma inclinação pela ação. Quando nós temos uma falta de energia, quando este ato não vem, quando nós temos um déficit de energia, nós podemos dizer que o indivíduo ele tem uma falta, um vício, é a covardia. Muitos de vocês vão falar, professor, mas covardia, na verdade, é medo. Não necessariamente. Neste contexto, covardia é o quê? É a falta de coragem. Imagina que você está como Homer aí na foto, né? Você não quer levantar da cama, está chovendo, tem que trabalhar, já é quinta, sexta-feira, você está cansado, você pagou a academia, foi lá, pagou 6 meses a academia, mas está aquele friozinho, está chovendo e você não quer ir à academia. Ou seja, lhe falta coragem, você não tem essa ação, você não tem esse elan vital, você não tem essa libido que Freud falava, você não tem essa energia. Você fala até, inclusive, que lhe falta o quê? Estou com uma falta de coragem. Isto é covardia. Isto é um vício. Para Aristóteles, está lhe faltando alguma coisa. Isto é um vício. Por outro lado, se você tem excesso de coragem, você nem pensa em fazer, você vai fazendo as coisas sem pensar muito, na verdade você está diante de um excesso, está diante de um vício, é a temeridade. Qual seria a virtude aqui? Seria um meio termo. O meio termo seria a própria coragem, né? O que é a coragem? É o ato medido, quer dizer, é aquela energia que você empreende na ação, mas empreende de maneira necessária. Eu coloquei uma foto das pessoas correndo na chuva na São Silvestre. Por que correr na chuva? Porque é um ato cotidiano. Se eu colocasse, por exemplo, um ato, um bombeiro salvando alguém do incêndio, você falava, professor, mas eu não vou levantar para salvar alguém. Isso não acontece na minha vida. E eu concordo com você. Na verdade, a gente tem que ter coragem, muitas vezes. Se você não for bombeiro, você não vai salvar ninguém no incêndio. Na verdade, a gente precisa de coragem para os nossos atos cotidianos. Qual que é o nosso meio termo? Ter coragem naquilo que nós nos propusemos a fazer. Se você vai prestar exame de ordem, que coragem que você tem que fazer? Você tem que estudar algumas aulas todos os dias, durante aí uns 2, 3 meses, para que você possa ser bem sucedido no seu exame de ordem. Ok? Então, neste exemplo da foto, quer dizer, o indivíduo levantou cedo, no último dia do ano, colocou o seu tênis e foi correr a São Silvestre. Ou mesmo, nem que precisasse ser a São Silvestre, imagina, o indivíduo levanta cedo, 6 da manhã, vai correr ou vai para a academia, porque ele sabe que aquilo vai melhorar a saúde dele e vai dar mais disposição para o dia dele. Um outro exemplo sobre esta questão da virtude como meio termo, vamos imaginar o ato de comer. Se o indivíduo ele come muito, na verdade estamos diante de um excesso. Por outro lado, se ele come pouco a ponto de ele nem ter energias para fazer as atividades diárias, nós temos uma falta. Ou seja, comer muito é um vício, comer pouco também é um vício. Comer muito é até um pecado, é o vício da gula, é o pecado da gula. Agora, comer pouco a pessoa pode ficar fraco, nós temos até transtornos
em relação a isso, como anorexia, bulimia, no caso mais patológico. Qual é, então, a proposta? Qual é a virtude? É comer moderadamente. Então, na realidade, nós temos aqui na concepção de Aristóteles que virtude é um meio termo. Virtude, a arete, é agir no meio termo. Ou seja, a arete é agir com moderação. O mais importante aqui para Aristóteles, no que se refere à justiça, é que justiça é a virtude mais excelente de todas. Por quê? Porque justiça contém todas as outras virtudes. Justiça é a virtude mais excelente de todas. Porque o homem justo, ele é temperante, ele é prudente, ele é virtuoso em relação às outras virtudes. E mais do que isso, o homem justo, ele age com equilíbrio e com equidade. É isso que se requer, por exemplo, do juiz. Além disso, perceba que a falta de justiça define um homem injusto, mas o excesso de justiça não é uma injustiça. Quanto mais justiça o homem agir, mais justo ele vai ser. É a partir desse modelo que Aristóteles vai colocar o meio termo com uma ideia de igualdade, ou seja, entre dois extremos, eu devo aplicar o meio termo do justo como igualdade. E Aristóteles, ele vai revolucionar, colocando a ideia de razão e proporção nesta ideia de igualdade. Então, por exemplo, numa justiça corretiva, ele inova porque a correção não se dá mais como vingança. Na verdade, Aristóteles propõe uma ideia de proporção. Ou seja, se o indivíduo cometeu uma infração do tamanho de A, eu devo, na verdade, ter uma sanção para punir essa infração do tamanho de B correspondente ao tamanho de A. É como se eu pudesse mensurar proporcionalmente a infração cometida e a sanção a ser aplicada, para manter o quê? A igualdade naquilo que realmente foi alterado no status quo, devolvendo aquela situação que estava equilibrada. Isso é bastante importante, porque é essa ideia de proporção que vai orientar o princípio de igualdade em todo o direito posterior. Um outro princípio também de igualdade que Aristóteles coloca é em relação à igualdade geométrica na distribuição de honras, de dinheiro e de outras coisas. Aqui o que vale é o mérito. Eu devo arranjar na verdade, elaborar uma razão entre uma coisa e outra e a partir daí distribuir proporcionalmente as honras, os méritos, o dinheiro, conforme aquele que faça mais ou mereça mais. Nós temos aí uma ideia de justiça distributiva. E nesse caso, sim, eu posso distribuir com igualdade ou com desigualdade. É a frase de Rui Barbosa, né? Tratar os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade nessa medida, na medida de sua, e os desiguais como os desiguais, na medida de sua desigualdade. Ou seja, eu faço uma certa ponderação sobre as situações que são absolutamente diferentes, ok? Este é o esquema de justiça da ética aristotélica. Isso é um bom viver, o que é uma boa vida para Aristóteles. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Peço que vocês compartilhem com seus amigos nas redes sociais. Fico à disposição no meu site daltonoliveira.com.br. Obrigado pela audiência, até a próxima aula e um grande abraço.